Então a gente vai falar sobre a pena, a existência da pena no ordenamento jurídico brasileiro, em 3 momentos. Para a gente falar na LEP, você tem que aprender isso que eu vou falar aqui agora. Aí não vamos chegar na LEP, Lei de Execuções Penais. Então a pena no Brasil, ela passa por fases, 3 momentos distintos. O primeiro é o momento de criação, quando um projeto de lei é enviado para o Congresso Nacional e o Legislativo faz a lei, faz o Código Penal, a Lei de Improbidade, a Lei Maria da Penha, a Lei dos Juizados, etc, etc. A legislação então é feita. E lá na legislação feita, observe bem, todo o código que você abrir, na parte penal, por exemplo, você pega o Código Penal, na parte especial, parte geral, parte especial. O Código Penal, na parte especial, abstratamente falando, de forma genérica, ele prevê lá, por exemplo, no artigo 121, o preceito primário, crime, matar alguém. Esse é o preceito primário. Pena de 6 a 20 anos. Então, nós temos o preceito primário, que é o tipo penal, matar alguém, e temos o preceito secundário, que é a pena, a consequência, a resposta penal, 6 a 20 anos. Então é assim, é feito no Poder Legislativo e aprovado pelo Executivo. E aí você tem o primeiro momento da pena no Brasil. Ela existe. Quem chegar no Brasil ou quem nascer no Brasil tem que saber que existe a presunção de que conhece a legislação penal e a legislação brasileira, né? Geralmente está carregada lá, capitaneada pela Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais e outras leis esparsas. Então falamos aí no primeiro momento da pena, qual é? Momento da criação e da existência da pena, a criação dela no Congresso Nacional e sendo aprovado pelo Poder Executivo. Então, Legislativo e Executivo, primeiro momento da pena. A pena tem um segundo momento dela. Vamos falar agora, o segundo momento. É quando o juiz aplica a pena no caso concreto. Agora, nesse segundo momento, que é o momento da aplicação da pena, eu não estou falando mais em abstrato, abstratamente falando. Não, não, não. Eu estou pegando um caso concreto, onde houve um fato determinado, né? Alguém deu um tiro no outro, José matou João, deu um tiro, isso está previsto na norma, e esse caso concreto vai ser julgado pelo magistrado. E nesse caso concreto ele vai aplicar a pena. Então, eis aí o segundo momento, aplicação da pena no caso concreto. Já tivemos o primeiro momento, que é a pena em abstrato, criada lá pelos poderes. Estamos falando agora do segundo momento, que é a aplicação da pena no caso concreto, em um caso concreto, processo número tal, comarca tal, José matou João, pena de 6 a 20 anos, caso concreto. Naquele caso, o jurado entendeu em condená-lo. Uma vez condenado, o juiz vai fazer a dosimetria da pena e a escala da pena. Então, falamos aqui do segundo momento da existência da pena no Brasil. Agora, por último, nós vamos falar do terceiro momento, terceiro e último momento da pena no Brasil. É a execução, o momento de execução da pena no Brasil. E aí, senhores, nós vamos sair do judiciário e vamos entrar no negócio chamado LEP, Lei de Execuções Penais. Então, aquela pena que passou do primeiro momento de existência, abstratamente falando, no ordenamento jurídico, caiu no caso concreto, que é o segundo momento, aplicação da pena. Agora, essa pena, ela tem que ser executada. Essa pena tem que ser executada. E quem vai executar, geralmente é a VEP, Vara de Execuções Penais. A Vara de Execução Penal.
muitas das vezes, e quase sempre, não é nem o juiz da segunda fase, aquele juiz que aplicou a pena. Não. Agora é o juiz da VEP, Vara de Execuções Penais. Todo lugar tem vara de execução penal, todo estado. No estado do Rio de Janeiro, lá na capital e nas comarcas regionais. Lá em Vitória tem a comarca, em Vila Velha tem a VEP, Vara de Execuções Penais, e também nas sucursais, em Cachoeiro do Itapemirim, e assim vai, São Paulo, etc, etc. Então, este é o terceiro momento da pena, execução da pena. Professor Ronan, onde eu vou ver a execução da pena? Então, o juiz, ao sentenciar, o magistrado, ao sentenciar, ele entrega a sentença penal condenatória. A sentença está aqui. Ela vai para a VEP, e lá na VEP, que é a terceira fase da execução da pena, nós vamos executá-la. E dentro da lei de execução penal, que é a LEP, Lei de Execução Penal, LEP, Lei de Execução Penal, ali dentro tem o arcabouço de como se faz para executar e dar cumprimento àquela pena que o magistrado fixou no caso concreto. Então agora, após o trânsito em julgado, transitou em julgado, vai para cumprimento da pena lá, que é a terceira fase. Então eu vou resumir agora rapidinho para vocês. Primeiro momento, cominação da pena, fazedura, né, fabricação da pena, vamos dizer assim, né? É quando a pena é feita pelo ordenamento jurídico brasileiro. A pena in abstrata, Código Penal, Lei Maria da Penha, Lei Florestal, tem muitos códigos por aí. Isso é abstrato. Agora, o segundo momento, aplicação da pena, a segunda fase. Aplicação da pena pelo juiz no caso concreto. E por último, é a execução da pena. Essa pena que o juiz lá no segundo momento colocou na sentença, ela tem que ser executada através da LEP, Lei de Execução Penal. Nós vamos dar uma olhadinha na LEP e vai ter todo o regramento para você cumprir a pena. Então eis aí um apanhado geral. Cominação da pena, aplicação da pena e execução da pena. Os três momentos da pena.